Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma grande oportunidade estar com vocês. Nós agradecemos humildemente por esta oportunidade abençoada. Rogamos a Deus Pai que nos possibilite estarmos em contato com os emissários de luz, cada um de nós, unidos em pensamentos, que estes emissários possam doar seus fluidos balsâmicos e salutares, realinhando nossas energias e também nos inspirando para que possamos aprender o máximo possível do tema em questão. Solicito a presença do mentor Erasmo Gurgel para que ele possa me inspirar e realizar o seu trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita, e que minhas palavras adentrem os corações de meus irmãos. Tudo transcorra com paz e harmonia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Para que possamos iniciar a palestra que tem como tema Justiça das Aflições, vamos chamar as meninas Julie e Agnes para a harmonização. Como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que seja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Bom, agora sim, depois de um pequeno diálogo em família, nós vamos trabalhar com o tema Justiça das Aflições, iniciando com um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 52. Então, neste capítulo, nós temos informações de que Jesus diz: embainha tua espada, porque quem fere pela espada perecerá. É aquele trecho que nos remete ao momento em que Jesus está para ser preso e Pedro tira a sua espada e fere um dos guardas, e Jesus então interrompe toda aquela situação e pega a orelha, coloca no guarda e cura este guarda, interrompendo as ações de Pedro. Neste momento do Evangelho, nós então temos informações sobre a lei de causalidade, lei de retorno, lei de ação e reação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Kardec traz para nós essas informações, onde se
alguém ignorar a lei de causalidade e das vidas sucessivas, ele pode até afirmar que muitos dos males que nos acontecem podem ser injustiça de Deus, ou então nós vamos até acreditar que Deus nem existe. Todas as pessoas na face da terra, em decorrência dos seus prejuízos, dos seus infortúnios, das suas tribulações, podem se questionar, mas por que uns sofrem mais do que outros? Por que existem pessoas vivendo na miséria, enquanto tem outras pessoas que vivem um mundo onde parece fantasia, onde nada lhes falta, onde podem ter prazeres de todos os tipos? Muitos se questionam por que existem crianças que tão novinhas já passam por doenças incuráveis, passam por situações lamentáveis que destroem as suas famílias. Ainda hoje eu estava conversando com uma paciente que trabalha como enfermeira numa UTI neonatal. E ela disse: Paula, ele desencarnou com 2 meses, era cardiopata. Mas ela me fala sobre diversos casos de recém-nascidos que têm problemas diversos e que nós imaginamos, meu Deus, por que precisa sofrer assim? Tão novinho, com um tubo para um lado, um monte de fios espalhados pelo corpo para manter a sua vida. E nós dizemos, por um acaso fez um mal para alguém para estar sofrendo desse jeito? E muitos podem falar, é injusto. Ele não merecia estar sofrendo assim. Nunca fez nada. Como que está sofrendo dessa maneira? Em outros casos, nós estamos assistindo noticiário. E nós estamos visualizando cenas de guerra. E nós até nos sentimos mal porque estamos no conforto do nosso lar, com um prato de comida quentinho, a nossa família ao nosso lado, pelo menos o básico não nos falta, enquanto existem irmãos que estão fugindo de atrocidades. E nós questionamos, por que, meu Deus? Por que eles têm que passar por tudo isso? Que foi que fizeram? Qual foi o mal que cometeram? E assim Kardec traz para nós a informação de que todas as vicissitudes da vida, todas as tribulações têm uma causa. Se Deus é justo, a causa só pode ser justa. Então ele diz, Deus enviou para nós há muito tempo os ensinos de Jesus, não foi? Enviou para nós o seu evangelho. E vejam, em vários trechos do evangelho, se estudarmos atentamente, Jesus vai trazer essas informações da justiça de Deus. Mas os homens não conseguiram compreender tudo o que Jesus trouxe. Por isso, hoje nós conseguimos compreender plenamente através do Espiritismo, através de todas essas elucidações. Então Kardec explica que o homem vai sofrer em decorrência da transgressão das leis de Deus. Todas as vezes que o homem transgride a lei de Deus, ele infringe uma lei e ele traça parte do seu destino. Existem 3 causas principais para os nossos sofrimentos. Primeiro, o mal que nós fazemos aos outros. Segundo, o mal que nós fazemos a nós mesmos, exemplo, todas as formas de agressão do nosso corpo físico, até culminar no suicídio. Terceiro, a indiferença pelo progresso espiritual, que vai nos trazer o sofrimento em decorrência de todas as perdas de entes queridos que nós tivermos e sofrimentos quando nós também vamos passar pelo desprendimento do nosso corpo físico. Então, são essas 3 causas principais. Estes sofrimentos podem estar ligados a erros que foram cometidos nesta existência, ou então erros que cometemos em existências pregressas. Então, é mais ou menos assim que nós entendemos quais são as causas do nosso sofrimento. Mas nós estamos falando aqui da justiça. Então tem outro trechinho do Evangelho
Vamos ver direitinho o trechinho. Porque eu falei no início Mateus 16 e corrigindo, é Mateus 26, 52. Para agora chegarmos em Mateus 16, 27, o Filho do Homem retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso quer dizer que todos os nossos atos trazem consequências. Por menor que seja o meu ato, ele terá consequência, como uma pequena pedra que eu atiro no lago. Se é uma pedrinha pequenininha, o que ela vai fazer? Tuc! E vai ter um efeito, não vai? Se eu atirar um paralelepípedo, tuc! Não vai respingar para todos os lados? Mas aquela pedrinha minúscula, não tem algum efeito no lago também? Algo vai produzir. Então, nós responderemos de uma forma ou de outra por todos os atos que nós tivermos. Com isso, nós precisamos incluir nossos pensamentos que emanam energias e as nossas palavras que podem ferir como verdadeiros punhais. Então, tudo que eu lanço vai ter efeito. Vai ter uma consequência. Vamos trabalhar com o livro Depois da Morte, de Leon Denis, porque este escritor fala para nós que cada um dos nossos atos é lançado no ambiente. Ele vai atingir a sua evolução e retornará com os efeitos bons e maus até a sua origem, até a fonte que os produziu. Quando a gente está ensinando para as crianças, nós falamos do bumerangue, efeito bumerangue. Eu lanço e ele volta para mim. Então, todos os meus atos, sejam eles bons ou maus, eles voltarão para mim. Eu lanço, ele tem uma evolução, uma trajetória, mas ele vai retornar para mim de uma maneira ou de outra. Então nós precisamos saber, e os pequeninos devem ser ensinados a refletirem sobre isso. Porque tudo que eu fizer no ambiente, se eu desejo atingir alguém, se eu desejo ajudar, se eu desejo provocar, se eu desejo acolher, isso terá consequências diretas na minha vida. Então eu preciso saber o que é que eu desejo sentir a partir do que eu estou realizando. E eles precisam saber disso. Todas as vezes que eu tenho atos de bondade, que eu trabalho com o bem, que eu produzo no ambiente sensações agradáveis, que eu trabalho com a caridade, que eu espalho a esperança, o consolo, lanço a fé no ambiente, eu vou colher o bem, em termos de bem-estar, saúde, alegria, conforto, e eu simplesmente vou me sentir melhor com isso que eu produzi. Todas as vezes que eu penso, falo ou produzo o mal, isso também vai voltar a mim, causando dissabores de todos os tipos. Eu posso pensar em culpa, remorso, arrependimento. Eu posso pensar em angústia, tormento, dor, também infelicidade e doenças. Então, o bem ou o mal que eu realizo voltarão para mim nas mesmas proporções. Leon Denis ainda diz: todos aqueles que são orgulhosos vão formar um caminho nesta vida ou em outras de humilhações. Todos aqueles que são egoístas preparam um caminho de indiferença e duras provações podem surgir no caminho dos sensuais. Ele ainda nos lembra que a história da Terra, ela é cheia de homicídios e injustiças. Portanto, os homens, os espíritos que estão habitando a Terra neste momento,
aqueles que estão encarnados, são homens de ontem, que voltaram exatamente para passarem, para suportarem as consequências das suas vidas anteriores. Vamos pensar que desde que o mundo é mundo, nós sabemos das guerras que os homens produzem, não é assim? Quantas e quantas guerras nós poderíamos nos lembrar para estar falando aqui? Vamos pensar que a primeira guerra para o cristão acabou levando nosso Senhor à crucificação. Mas nós também podemos pensar num Hitler, numa guerra mundial e na guerra que está acontecendo agora. Então, são os mesmos homens, os homens de outrora que retornaram. E aí, quando a gente ouve a notícia da guerra, nós falamos assim: mas por que eles estão passando por isso? Coitados. Mas será que existem os coitados? São as mesmas pessoas que passam pelos efeitos da guerra que já foi produzida um dia. São exatamente as mesmas pessoas que vêm resgatar a partir de um ato cometido contra a lei, uma transgressão da lei que foi realizada. Leon Denis fala para nós que as vidas sucessivas são experiências que somamos e que nos trazem todo o conhecimento que nós temos. Nós somamos conhecimentos com as vidas sucessivas para um dia estarmos aptos, reencarnamos, suportamos as provas, aprendemos muitas lições e desta maneira a lei nos submete a agudas expiações para podermos reparar aquilo que fizemos. Então, aqueles que estão em guerras estão passando por expiações que são necessárias ao seu aperfeiçoamento. Ontem, quando a gente estava trabalhando com essa palestra, um colega ainda lembrou e falou assim: peraí, não vamos esquecer que muitas vezes nós mesmos, lá no planejamento espiritual, solicitamos estas provas e estas expiações, não é verdade? Sim, porque nós nos lembramos de tudo o que fizemos nesta vida e em outras, e nós temos consciência do que é necessário para avançarmos muito. Então nós falamos: sim, eu vou para lá, para a guerra. Eu vou nascer exatamente neste local, porque eu sei que eu preciso resgatar ali naquele meio. Então eu vou para lá, é a minha oportunidade de resgatar. Em cima disso, a gente pode trabalhar no livro Jesus perante a Cristandade, porque o Espírito Bittencourt Sampaio fala para nós sobre João Batista. É uma importante colocação para nós falarmos da justiça das aflições, já que João Batista, para nós, também foi a reencarnação de Elias. E ele nos lembra dizendo que João Batista volta em espírito ao passado e recorda de quando ele foi Elias. E o profeta Elias, ele mandou matar muitos e muitos profetas que eram adoradores do deus pagão Baal. Mas ele, naquele momento, quando ele está recordando de tudo, ele dá graças a Deus por ter sido precursor do Mestre Jesus e também por ter tido a oportunidade de resgate. Porque naquela ocasião, como João Batista, o que foi que aconteceu com ele? Ele foi decapitado e sua cabeça foi entregue numa bandeja de prata. Então, dessa maneira, ele conseguiu resgatar tanto um quanto o outro, João Batista, Elias. De um jeito ou de outro, ele fez bem a muita gente. Ele soube praticar a caridade. Porém, muitas pessoas morreram por seu intermédio. Então, nós vamos pensar, quantas e quantas pessoas morreram porque ele ordenou? Muitas pessoas. E quantas vezes ele foi decapitado? Uma vez. Então, a justiça impera, mas sempre é abrandada. Deus aplica a sua lei e a sua justiça, mas não é para nos castigar, é para nos educar. Nós passamos muitas vezes, eu lembro, enquanto eu era criancinha, escutando: não faz isso que Deus castiga. Era a turma dos católicos, gente, que faz isso. Olha,
cuidado que Deus castiga. Deus castiga, Deus castiga. Só escutava isso. Mas Deus castiga? Não. Ele educa de forma amorosa. Ele matou muitos e só foi decapitado uma vez. Podia ser muitas e muitas existências para resgatar cada vida ali perdida, mas não, só foi uma vez. Outro caso, nós falamos aqui de criancinhas, e nós percebemos muitos casos envolvendo criancinhas, jovens. Então, neste mesmo livro, ele fala dos inocentes. Lembram-se dos inocentes? Na época de Jesus, do nascimento de Jesus, em Belém e nos arredores, crianças menores de 2 anos, os meninos. O rei Herodes manda matar aqueles meninos menores de 2 anos, porque ele queria matar quem? Jesus. Ele passa um pente fino, sai matando todas as criancinhas em busca do rei dos judeus. A intenção é que não cresça, é que aquele Jesus, o rei dos judeus, não atrapalhe o rei e não tire o trono deste rei. Aquelas criancinhas todas sofreram um verdadeiro massacre. E quando nós lemos isso na Bíblia, nós nos chocamos e falamos, mas onde está a justiça? Por que Deus permitiu que isso acontecesse àqueles pequeninos? Então, Bittencourt Sampaio nos faz lembrar que na época de Moisés sobe a colina para receber os 10 mandamentos, mas ele fica mais do que 40 dias aguardando para que estes 10 mandamentos viessem para nós. Enquanto Moisés está na colina, aqueles todos que estão lá falam, Moisés morreu, subiu, não voltou mais, Moisés morreu. Quem é que nós vamos adorar agora? Então eles fazem um bezerro de ouro para que aquele povo possa adorar, para que eles se acalmem. Quando Moisés desce com as tábuas da lei e vê aquela adoração, ele quebra as tábuas da lei e manda matar todos os adoradores. Os filhos da tribo de Levi matam todos os adoradores do bezerro de ouro. E eu pergunto, quem são as criancinhas chamadas inocentes? Os filhos da tribo de Levi. Aquela tribo que fez um massacre a mando de Moisés, retorna como as criancinhas, os supostos inocentes. E aí nós falamos, por um acaso existe algum equívoco na lei? Não. A lei é justa e imperiosa. Nada foge do olhar da lei, que é justíssima a cada um segundo as suas obras. Este escritor ainda finaliza afirmando que as provações pessoais, elas são intransferíveis. Muitas vezes nós vemos um filho nosso padecer e nós falamos, oh Deus, eu não aguento, está sofrendo demais, Pai. Senhor, manda para mim, tira dela e manda para mim, Pai, que eu vou suportar. Eu vou ser resignada, todas as dores eu suporto, mas dá saúde para ela. Tira essa enfermidade dela. Por um acaso ele vai fazer isso? Não, porque a aprovação é dela, não é minha. Eu tenho as minhas. Aquela, ela vai ter que passar. E se acontecer isso conosco, meninas? Os pais sofrem, mas as mães morrem de dor. Que nos lembremos de Maria Santíssima, vendo Jesus passar por todos os seus martírios, também resignada, confiando nos planos de Deus. Mas voltando, nós todos temos provações que são intransferíveis, todos nós temos. Porém, todas as vezes que nós fazemos o bem, estas provações são abreviadas, elas são aliviadas e nós sentimos mais alívio. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos o bem, nós trabalhamos com a caridade, nós trabalhamos com a esperança e com o amor, retorna para nós bem-estar, alívio, conforto moral.
É por isso que nós sentimos a provação ser aliviada. Mas vamos trabalhar com o livro Leis de Amor, porque Emmanuel faz um questionamento. Será que a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? Será? Ninguém responde nada. Será? Sim. Sim. Emmanuel diz que a mente é muito mais poderosa do que todos os vírus e bactérias que são existentes na Terra para produzir malefícios para o nosso organismo. Muito poderosa. Isso quer dizer que aquela frase orai e vigiai não deve sair da nossa mente. Se nós estivermos unidos a pensamentos do mal, a pensamentos mesquinhos, pensamentos de ódio, de vingança, pensamentos de turbulência social, nós podemos produzir males para o nosso corpo perispiritual e físico. Então ele até fala, aqueles que se embriagam, não ligam para a higiene e podem se deixar consumir por parasitas. Aqueles todos que se entregam às redes e leitos sem se esforçarem para combater a ociosidade e a preguiça, todos estes podem atrair doenças para o corpo físico. Mas isso está ligado a causas atuais e não a vidas passadas. Tudo isso, eu falo assim, por que eu estou com esse câncer? Por que eu estou sofrendo desse câncer? E muitas vezes estas células estão se desenvolvendo desenfreadamente porque eu mesma permiti que isso acontecesse com os meus pensamentos que não têm limites. Não são pensamentos de paz e harmonia. E eu queixo, e eu reclamo, e eu falo, Deus foi injusto comigo. Por um acaso Deus criou a doença que está em mim? Não, gente. Fui eu que produzi. Eu infringi a lei quando eu fiz o mal a mim mesma. Então isso é uma causa atual. No livro Roteiro, de Emmanuel, ele fala para nós que todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, nós precisamos receber o perdão do Pai, porque nós cometemos uma agressão à lei dele. Mas não existem perdões que sejam mágicos. Depende de dois fatores principais. O primeiro é a transformação íntima. É aquilo que mostra que você se arrependeu e você não vai fazer de novo. E o segundo é a reparação dos erros que foram cometidos. Vocês vão falar, Paula, mas eu não lembro do que eu fiz em outras existências, então tá complicado para mim. Eu não sei se eu matei alguém, eu não sei se eu ofendi, eu não sei se eu roubei, eu não sei se eu molestei, eu não lembro. E aí? É fácil assim. Pensem, será que hoje nós seríamos capazes de ferir um semelhante? Não. Então, eu já me arrependi e eu já me transformei. Outra pergunta. Será que eu sou capaz de ajudar aquele que precisa sem saber quem é essa pessoa? Será que eu posso doar um agasalho, um alimento, uma atenção, escutar um lamento? Então eu consigo reparar os meus erros. Trazemos também um trechinho do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho traz para nós todos os ensinamentos. Começamos a palestra falando disso. Nos libertará de todos os nossos erros, de todos os nossos males. Porque Jesus traz para nós a simples informação de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, respeitando todas as suas leis, e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos a Deus, nós estamos seguindo reto pelo caminho, tentando produzir apenas o que é correto para não interferir nas suas leis. Quando nós amamos o nosso semelhante, nós já estamos resgatando todos os males que tenhamos feito para eles no passado.
E é desta maneira que no livro O Consolador, Emmanuel fala para nós que nós precisamos passar por lutas e também por sofrimentos, por trabalhos e lutas. Porque trabalho e luta traz para nós esta necessidade de aperfeiçoamento espiritual, que é tão indispensável quanto o pão material para a manutenção das nossas forças físicas. Então ele diz, é trabalhando e sofrendo, é lutando e aprendendo, que nós realmente conseguimos avançar rumo à perfeição nas diversas existências que nós temos. Um dia, nós com certeza confiaremos na misericórdia divina, acreditando que tudo que nos acontece está perfeito. Por piores que sejam as nossas provações, as nossas misérias morais e físicas, as nossas tribulações tão difíceis, nós vamos ainda agradecer a Deus, porque Deus é um Pai tão amoroso, que Ele manda a prova, mas Ele ainda alivia. Ele vai lá e tira assim um pouquinho de fardo e fala, vai filho, caminha. Podia ser muito pior, mas Ele foi lá e Ele tirou um pouquinho do fardo, Ele aliviou para nós. Então nós vamos confiar na misericórdia divina, nós vamos nos sentir cada vez mais responsáveis por cada um dos nossos atos, pensamentos, palavras e ações produzidas no ambiente. E ainda assim, nós vamos encarar tudo o que acontece em nossas vidas com mais equilíbrio emocional, sabendo que não é nada por acaso. Simplesmente tudo o que tinha que acontecer nesta vida está acontecendo e eu preciso me desesperar com isso? Não. É só uma fase que eu, com serenidade e fé, vou enfrentar e vou superar, porque virá outra provação, que eu também vou superar. Tudo na medida certa para as nossas forças, para a nossa evolução. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje, para fecharmos com uma música. Cada um de nós aqui na Terra sofre. Criança sofre, rico sofre, pobre sofre, mulher sofre, homem sofre. O padre sofre, o espírita sofre. Todos nós somos sofredores, porque nós estamos no mundo de expiações e provas, então não tem jeito para nós. Estamos enfrentando momentos para nos aperfeiçoarmos e nos libertarmos do mal que nós mesmos plantamos. Então eu pergunto, qual é o seu sofrimento? Qual é a sua tribulação? O que é que está acontecendo na sua vida nesse momento? Você está passando por uma prova difícil? Você também está? Qual é a sua aprovação, moça? O que é que está fazendo você ficar com essa cara amarrada? Com essa orelha caída? Toda despinguelada na noite? Pensa, o que é que está fazendo você ficar moada? Nesse momento nós solicitamos aos emissários do Senhor que estejam conosco, unidos a nós em pensamento. Ó Pai, eles sabem o que estamos sentindo e sabem que está difícil para nós. É uma prova difícil, mas necessária, nós compreendemos, Senhor. Mas às vezes parece grande demais para os meus ombros. Então, Senhor, nós te pedimos, envia os recursos necessários para superarmos esta fase. Que os teus emissários possam enviar fluidos de refazimento moral, que nos fortaleça moralmente. Que possamos ter paciência, coragem e resignação, sem nos queixarmos jamais, Senhor, das provas que são enviadas, tendo muita fé no teu amor, na tua graça, Pai. Nos lembrando do amado Mestre Jesus, que nos recebe de braços abertos e ilumina as nossas vidas para que possamos saber o rumo certo a seguir, para acertarmos, para repararmos os males que cometemos.
assim, Senhor, nós só temos a agradecer. Agradecendo cada oportunidade de vida e de reparação. Nós agradecemos aos nossos protetores que velam por nós e nos inspiram amorosamente. Desta forma, nós apenas agradecemos, Pai. Que a esperança, a fé estejam sempre conosco, assim como o amor de Jesus, que nos inspira a continuarmos. Eu agradeço ao trabalho do irmão Erasmo, mais uma vez, e possamos sair desta casa cheios de paz e de muito amor. E que os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, possam receber muitas boas inspirações e prosseguirem no seu trabalho missionário de acolhimento, instrução e fé. Proteja as portas desta casa, Pai, para que muitos sejam acolhidos e instruídos. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão. Seja leve, mesmo em dias tão pesados como esses que vivemos aqui desse lado. Que Cristo volte em breve e sua glória me carregue pra bem longe, bem aonde a felicidade é rotina, algo tão normal, e a vida é um presente, flui naturalmente. Mesmo se estou triste, a minha fé resiste, só o que persiste é o amor que Deus plantou em mim. Dia imprevisível e tão subestimado. Faz tempo que eu acho que tua volta está tão perto. Talvez só mais um verão ou o fim dessa canção, pra que você me leve onde a felicidade é rotina, é algo tão normal, e a vida é um presente, flui naturalmente. Mesmo se estou triste, a minha fé existe, só o que persiste é o